31 de março de 1964. Juiz de Fora, Minas Gerais. Antes do amanhecer, tropas comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho começam a marchar em direção ao Rio de Janeiro. Nem todos os conspiradores estavam prontos. Mesmo assim, em menos de 2 dias, João Goulart perderia o poder. Mas o golpe não começou naquela estrada. 3 anos antes, em 1961, Jânio Quadros renuncia à presidência. Pela Constituição, o vice João Goulart deveria assumir. Jango estava na China, e parte da cúpula militar tentou impedir sua posse por suas ligações com sindicatos e setores da esquerda. No Rio Grande do Sul, Leonel Brizola reage com a campanha da legalidade. O impasse termina num acordo. Jango assume, mas com poderes reduzidos por um sistema parlamentarista. Em 1963, um plebiscito restaura o presidencialismo. Jango recupera seus poderes. Só que o Brasil está em crise. A inflação sobe, greves aumentam, o Congresso está dividido. E a Guerra Fria transforma disputas brasileiras numa batalha entre capitalismo e comunismo. A Revolução Cubana ainda era recente. Para Washington e setores conservadores brasileiros, outro país seguindo aquele caminho parecia um risco real. Jango responde com as chamadas reformas de base. Ele defendia mudanças agrárias, tributárias, bancárias e educacionais. Para seus apoiadores, eram reformas necessárias num país profundamente desigual. Para seus adversários, Jango estava empurrando o Brasil para uma ruptura política e econômica. O país se polariza. Movimentos de esquerda pressionam por reformas mais rápidas. Setores conservadores passam a acreditar que derrubar o presidente era a única forma de impedir uma guinada ao comunismo. Grandes proprietários temiam a reforma agrária. Empresários apoiavam organizações anticomunistas. Governadores importantes conspiravam. Parte da imprensa defendia uma intervenção. Setores da igreja e da classe média também se mobilizavam contra o governo. Chega o ano decisivo. Já em 1964, no dia 13 de março, Jango realiza o comício da Central do Brasil no Rio de Janeiro. Diante de uma multidão, reafirma as reformas e anuncia medidas que aumentam ainda mais a tensão. 6 dias depois, São Paulo responde com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Uma multidão vai às ruas contra Jango e contra aquilo que enxergava como ameaça comunista. Então a crise chega aos quartéis. No fim de março, marinheiros se rebelam no Rio. O governo negocia com os revoltosos, irritando parte da oficialidade. Para muitos comandantes, a hierarquia militar estava sendo destruída. No dia 30, Jango discursa diante de sargentos e suboficiais no Automóvel Clube. Para seus adversários militares, aquilo foi a confirmação de que o presidente havia perdido o controle da disciplina. Horas depois, Mourão coloca suas tropas na estrada. E aqui existe um detalhe importante. Não havia uma única sala secreta controlando todo o golpe. Existiam diferentes grupos de militares e civis conspirando, muitas vezes com planos pouco coordenados. O movimento de Mourão antecipou os acontecimentos. Mas rapidamente outros comandos aderiram, ou decidiram não defender o governo. Jango ainda poderia tentar resistir. Brizola defendia uma reação a partir do Rio Grande do Sul. Jango, porém, temia uma guerra civil e evitou ordenar um confronto de grandes proporções. Ele deixa o Rio, passa por Brasília e segue para o Sul. Enquanto isso, os Estados Unidos acompanhavam cada movimento. O governo Lyndon Johnson via Goulart com desconfiança. O embaixador Lincoln Gordon acompanhava a oposição e a conspiração militar. Quando o golpe começou, Washington colocou em andamento a Operação Brother Sam. Navios, combustível e apoio logístico foram preparados para auxiliar as forças contrárias a Jango, caso surgisse uma resistência prolongada. Isso não significa que os Estados Unidos inventaram o golpe. A conspiração já existia no Brasil e era conduzida por brasileiros com interesses próprios. Mas documentos americanos mostram que Washington estava preparado para apoiar os golpistas. No fim, a ajuda não foi necessária. O governo caiu rápido demais. E então acontece uma das cenas mais impressionantes daqueles dias. Na madrugada de 2 de abril, o Congresso declara vaga a presidência da República. Só havia um problema. João Goulart ainda estava em território brasileiro, no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, Ranieri Mazzilli assume formalmente a presidência. Na prática, o poder já estava com os militares. Dias depois, o Congresso escolhe o Marechal Castelo Branco. Muitos civis que apoiaram a derrubada de Jango esperavam uma intervenção curta e a volta da normalidade eleitoral. Não foi o que aconteceu.
O primeiro ato institucional abriu caminho para cassações de mandatos e suspensão de direitos políticos. Opositores foram presos, servidores foram afastados, organizações de esquerda foram perseguidas. Com o tempo, o regime endureceu. Em 1965, os antigos partidos foram extintos e as eleições presidenciais permaneceram indiretas. Em 1968, veio o AI-5. O Congresso foi fechado. Garantias foram suspensas. A censura e a repressão cresceram drasticamente. Prisões ilegais, tortura, mortes e desaparecimentos passaram a fazer parte do aparato repressivo. Por isso, 1964 é mais complicado do que duas explicações comuns. Não foi apenas um grupo de generais agindo sozinho. Militares derrubaram o governo e comandaram o regime. Mas receberam apoio de empresários, políticos, governadores, setores da imprensa, da igreja e da classe média. Por isso, muitos historiadores usam o termo golpe civil-militar. Mas também não foi simplesmente uma ordem enviada de Washington. Os Estados Unidos apoiaram a ruptura e estavam preparados para ajudar. Só que a crise, a conspiração e os grupos que colocaram o golpe em movimento estavam dentro do próprio Brasil. Havia uma crise real, havia polarização, havia medo do comunismo. Mas o resultado foi a derrubada de um presidente constitucional e a construção de um regime autoritário. Tudo começou com tropas numa estrada de Minas. E o que muitos juraram durar semanas, durou 21 anos.